Fala galera, o Flamengo olhou o Corinthians por 4-0 no Maracanã. O Flamengo começou com tudo logo aos 5 minutos. Cebolinha saiu da ponta, puxou para o meio e chutou no cantinho para fazer 1-0 para o Flamengo. Depois o Flamengo continuou com intensidade, com algumas jogadas, conseguindo escanteio. Então bastante ofensivo. Até que o Corinthians resolveu tentar a sorte. Conseguiu fazer uma pequena pressão no Flamengo. E mais ou menos aos 20 minutos o Carrijo conseguiu chutar bem para o Rossi fazer a defesa. Foi o melhor momento do Corinthians no jogo. Depois o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo novamente, com mais posse de bola, tocando bem a bola. E depois de um passe do Pedro, o Arrascaeta chutou no cantinho para fazer 2-0 para o Flamengo, mais ou menos aos 35 minutos. Depois, aos 37 minutos, o Hugo Souza saiu errado, o Pedro chutou de primeira para fazer 3-0 para o Flamengo. Então o Flamengo a partir daí já tinha mais ou menos liquidado a partida, porque não deu muita chance para o Corinthians. E o Corinthians não teve muitos chutes para o gol, então o Flamengo conseguiu ir bem na defesa e bem no ataque. No segundo tempo voltou igual, sem substituições, conseguiu controlar o jogo. E no final do jogo a Arrascaeta sofreu um pênalti. O Pedro bateu no ângulo para fazer 4-0 para o Flamengo. Então o Flamengo massacrou o Corinthians no Maracanã. Então bora pro vídeo. Nessa partida o Felipe Luiz não teve o Alexandre, que ainda continua sem condições de jogo, e o Vinha, que está ainda em processo de melhorar a contusão, né, que teve uma contusão séria, ainda vai demorar um pouquinho para voltar. Então o Felipe estava praticamente com todo mundo à disposição. Então bora para a escalação. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Nico de la Cruz, nosso camisa 10, Arrascaeta, Gerson na direita, Cebolinha na esquerda e Pedro centralizado. Então, com essa escalação, fiquei muito feliz do Pedro ter voltado como titular. Eu não sei qual é a minutagem dele, que a gente tem que fazer com calma para ele não estourar, né? Mas ele está jogando muito bem. Gostei muito dele jogando como titular. Então, bora pro jogo. No primeiro tempo, o Flamengo começou com tudo logo aos 5 minutos. O Cebolinha saiu da ponta, puxou para o meio, estou no cantinho para fazer 1-0 para o Flamengo. O Flamengo continuou com bastante intensidade, conseguindo escanteio e jogadas perigosas. E a partir de uns 20 minutos, o Corinthians teve uma boa jogada. O Carille recebeu sozinho dentro da área, chutou para a defesa do Rossi. O Corinthians tentou ensaiar uma pressão, foi a melhor jogada do Corinthians, mas não teve muito sucesso. O Flamengo logo depois conseguiu controlar o jogo, voltar com aquela intensidade. Depois de um passe do Pedro, o Arrascaeta chutou no cantinho para fazer 2-0 para o Flamengo. Foi uma grande jogada do Flamengo. É bom ver que o Arrascaeta está inteiro, está conseguindo jogar muito bem, é artilheiro do campeonato. Então com esse gol chegou aos 5 gols no campeonato. E isso foi aos 35 minutos. Logo depois, aos 37 minutos, o Hugo Souza saiu errado. A bola caiu no pé do Pedro, que chutou de primeira para fazer 3-0 para o Flamengo. Então o Flamengo estava avassalador no primeiro tempo e o primeiro tempo acabou 3-0. No segundo tempo o Flamengo voltou sem alterações, com o mesmo ritmo, controlando mais a partida, mas com bastante intensidade, conseguindo boas jogadas perigosas. Então o Flamengo continuou muito bem. Aos 15 minutos saiu o Cebolinha, entrou o Luiz Araújo. Não entendi muito bem porque ele entrou na esquerda, se ele joga melhor na direita, mas foi a opção do Felipe Luiz. E o Flamengo continuou atacando o Corinthians sem dar chances. No segundo tempo o Corinthians não teve muitas oportunidades. O Flamengo conseguiu controlar bem o jogo, não deu nenhuma chance para o Corinthians. E foi tentando, o Hugo Souza fez boas defesas. E o Arrascaeta conseguiu uma boa jogada dentro da área, botou entre as pernas do zagueiro do Corinthians, que derrubou a Arrascaeta. Então foi pênalti, o Pedro chutou no ângulo para fazer 4-0 para o Flamengo. Depois daí começaram bastante substituições. Saíram a Arrascaeta e o Pedro para as entradas do Bruno Henrique e do Plata, que deixou o time muito mais rápido, né? Então quando o Corinthians queria sair, o Flamengo conseguia puxar os contra-ataques com os dois. Logo na primeira chance do Bruno Henrique, ele chutou para a defesa do Hugo Souza, mas estava impedido. E o Plata também entrou muito elétrico, marcando bem em cima, roubando algumas bolas. Depois, durante o
final do segundo tempo saíram o Pulgar para a entrada do Alan e saiu o Gerson para a entrada do Matheus Gonçalves já no finalzinho. O jogo terminou assim, 4 a 0 para o Flamengo. Então, um jogaço do Flamengo massacrou o Corinthians no Maracanã. O que eu mais gostei desse jogo foi a volta do Pedro como titular depois de 7 meses. Assim, estou impressionado com a volta dele. Ele voltou, acho que melhor do que ele estava. Voltou mais forte, mais concentrado. Ele realmente ele muda bastante o time, né? O time fica muito mais forte com ele. Até na marcação, às vezes os zagueiros ficam mais preocupados com ele e acaba dando espaço para outros jogadores. Que eu acho que aconteceu isso no primeiro gol. O time ficou preocupado com o Pedro dentro da área e acabou dando espaço para o Cebolinha e conseguiu chutar no cantinho. O Pedro também, ele faz pivô, além de ser muito preciso nas finalizações, que ele finalizou umas 4 bolas e fez 2 gols. Então realmente ele está jogando muito bem. Espero que faça a minutagem do jeito correto. O próximo jogo talvez ele descanse, que é na Copa do Brasil. Então vamos ver como é que vai se sair. E eu acho que a Arrascaeta sobressai mais também com o Pedro no time. Eles até fizeram uma jogada juntos para fazer. O Pedro tocou para o Arrascaeta fazer o gol. E o time realmente tem uma postura muito melhor. Com o Pedro em campo faz diferença. Acho que até os marcadores ficam com mais atenção nele, acaba dando espaço para outros jogadores. O Flamengo estava trocando muito bem os passes, conseguindo controlar muito bem o jogo. É claro que tem situações que sofre ataques perigosos. Eu acho que a jogada do Caride ele não poderia ter aparecido tão solto assim na área para finalizar. Mas o Flamengo conseguiu estar muito bem na defesa e no ataque, isso é impressionante. Tem feito muitos gols e não tem tomado gols. Então nos últimos jogos o Flamengo não tomou gols e fez bastante gols. Então é muito importante, apesar de ter tido 2 empates 2 a 0. Eu acho que o Flamengo está caminhando para melhorar cada vez mais. E o time estando 100%, todos os jogadores, eu acho que o Flamengo fica muito forte para todas as competições. Com essa vitória, o Flamengo chegou aos 14 pontos e voltou à liderança do Campeonato Brasileiro. Depois, o segundo colocado é o Palmeiras, que perdeu para o Bahia, ficou com 13 pontos. Então vai ser uma disputa boa, acho que o Flamengo e Palmeiras vão liderar o campeonato, vão ser os times a serem batidos nesse ano. Então, agora, deixa aquele like maneiro, comenta o que vocês acharam da vitória do Mengão, quem vocês acharam melhor no jogo, Arrascaeta ou Pedro, que jogaram muito. Então é isso, galera, se inscrevam no canal, ative o sininho, grande abraço.